E hoje eu estou aqui para me apresentar para você. E eu quero que você entenda então o porquê eu escolhi a psicologia e você vai descobrir também o porquê eu sou tão realizada nessa profissão. Eu me chamo Aline Bedin, eu sou formada em psicologia, eu sou formada em coaching criacional também e eu tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. E aí, para você entender um pouquinho do que me fez escolher a psicologia, o que me fez decidir pela psicologia, eu vou convidar você a voltar comigo lá para minha infância, porque tudo começou lá, né? Eu nem sabia ainda, mas tudo começou lá. Então, na época ali da minha infância, o meu irmão foi diagnosticado com depressão e foi um momento assim bastante difícil para nossa família, porque existia muita desinformação acerca disso naquela época, né? Então, foi realmente o próprio tratamento foi demorado para acontecer, enfim, para conseguir, digamos assim, acertar o tratamento realmente em função dessa falta de informações. Então, eu já vi o sofrimento naquela época, apesar de eu ser mais nova que ele, mas eu consegui entender, né, o que estava acontecendo. E aí depois, quando eu estava na minha adolescência, então lá por volta ali do ensino médio, o meu pai teve uma crise de depressão e foi uma crise também muito difícil, né? Foi também muito forte. E aí, depois de um tempo, eu acompanhei ele numa consulta com um psiquiatra. E nessa consulta eu ouvi ele relatando como ele se sentia e o quanto era sofrido para ele estar, né, daquele jeito. Claro, nesse momento ele já estava melhor, já estava recuperado, mas relatou o quanto estava sofrendo quando ele estava na crise, né? E ouvir tudo isso, ver todo esse sofrimento, me fez entender que eu precisava fazer da minha vida algo para ajudar essas pessoas a não passar por tanto sofrimento, ajudar essas pessoas a sair desse sofrimento. E foi por isso que eu escolhi a psicologia, porque eu entendi que esse seria o caminho para eu conseguir ajudar as pessoas a realmente ter uma qualidade de vida melhor e a sofrer menos com essas doenças mentais. Então foi por isso que eu escolhi a psicologia. E aí, então, escolhi a psicologia. Uma curiosidade aqui. No primeiro e segundo ano do ensino médio, eu tinha certeza de que eu seria jornalista. Eu já tinha isso decidido, fiz Enem na época, inclusive. Na época se chamava SAEM, né? Porque já faz bastante tempo. E eu fiz, inclusive, para jornalismo. E aí no terceiro ano, depois, né, de acompanhar o meu pai, eu resolvi fazer psicologia. Não me arrependo de jeito nenhum de ter escolhido psicologia. Eu realmente sou muito feliz e muito realizada na profissão. Mas, enfim, né, para contar um pouco mais da minha história, então, eu me formei em psicologia em janeiro de 2011. E aí, depois da formatura, na verdade, eu vi o meu propósito de vida se afastar de mim. Porque eu fiquei 9 anos sem atuar na psicologia. Eu fiquei 9 anos afastada da psicologia, porque eu tinha uma crença muito grande dentro de mim que aqui em Ceará eu não conseguiria atuar, não conseguiria ter sucesso atuando na psicologia clínica, que foi o que eu sempre quis fazer, né? E eu tinha essa crença muito grande de que eu não prosperaria na psicologia clínica, então fiquei 9 anos afastada. Aí foi lá em 2020 que eu procurei psicoterapia, porque eu estava com umas crises de ansiedade e eu não conseguia dormir, né? O que mais me incomodava na época era que eu tinha muita insônia. E aí, nessa busca por boas noites de sono, eu reencontrei a psicologia, né? Então, na época, eu fiz terapia com a Fran Valdrigues e ela me mostrou que sim, que era possível viver da psicologia aqui em Ceará, né? Porque ela já fazia isso e aí ela foi me orientando. E eu fui seguindo ali os passinhos que ela foi me falando, então, criei Instagram, comecei a postar vídeo, comecei a fazer conteúdo, né, reativei minha CLP, claro, porque eu tinha feito o registro e aí tinha cancelado porque não estava atendendo, reativei minha CLP, fui buscar uma pós porque, né, eu precisava estar em movimento ali, eu sentia que eu precisava estudar para me sentir mais segura para atender também, então fui buscar uma pós e voltei, comecei a atender, né? Comecei em 2020 a fazer os meus atendimentos. E hoje, então, além da psicologia clínica, né, do trabalho como psicólogo, do trabalho como coaching, eu faço parte também do Viver de Psico, que é uma mentoria para psicólogos criado pela Fran. E aí hoje eu faço parte dessa equipe também. E aí, nesse processo de me redescobrir na psicologia, né, eu então comecei a utilizar o Instagram
para divulgar o meu trabalho, para trazer conteúdos, para trazer informações para você. E no Instagram eu decidi então direcionar o meu foco no trabalho da ansiedade, no tratamento da ansiedade. Porque eu já passei por muitos episódios de ansiedade, eu já tive várias crises de ansiedade, já tive vários tipos de ansiedade. Então, por exemplo, eu fiz a minha CNH e eu tinha medo de dirigir, então eu fiquei 9 anos sem dirigir por causa disso. Eu sempre tive medo de falar em público, então eu tive muita dificuldade, inclusive fazer os vídeos aqui para o Instagram foi uma coisa que me ajudou a perder um pouco esse medo de falar em público. Fazer lives por aqui também me ajudou a perder esse medo, né? Então é uma coisa que eu superei também. Também outra situação é a própria insônia, né, que foi o motivo da minha busca pela psicoterapia. Eu tive crises de pânico também, então eu já tive aí vários sintomas de ansiedade, eu já tive várias vivências com a ansiedade, então eu sei o quanto é sofrido também passar por isso. E aí é por esse motivo que eu estou aqui, justamente para te ensinar a se libertar desses sintomas de ansiedade, porque eu sei que isso é possível e eu sei como fazer isso, porque além do conhecimento teórico, né, do conhecimento técnico que eu tenho para fazer isso, que é baseado em pesquisa, baseado em estudos, eu tenho também a minha vivência, então eu consigo entender exatamente o que você está sentindo quando você tem uma crise de ansiedade. E é por isso que eu direciono o foco do meu trabalho aqui no Instagram para a ansiedade, justamente por entender todo esse processo, por entender toda essa dificuldade. E essa foi então um pouquinho da minha história, e aí eu quero que você me conte, deixa aqui nos comentários se você se identifica com alguma parte da minha história. Tem algo aí que você, né, que me ouvindo você disse, também passei por isso? Conta pra mim aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!